Hebreus capítulo 3, verso 7, o Senhor diz o seguinte: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, é o complemento desse verso, como o povo de Israel fez no Antigo. Estamos chegando ao final do nosso jejum de hoje, e o meu desejo é que o tema de hoje tenha abençoado a sua vida de alguma forma, porque a minha abençoou muito. Há poucos minutos atrás, falamos sobre o desejo do Espírito Santo de falar, expressar o desejo de Deus para a sua igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas agora, Deus ele começa a trabalhar de uma forma muito mais íntima, muito mais particular. Porque aqui o Espírito Santo ele quer falar de forma individual com cada um de nós. O Espírito ele quer conversar com você. O Espírito quer se revelar para você. Ele quer trazer as coisas ocultas e escondidas e misteriosas do nosso Deus ao nosso conhecimento. O Espírito, ele quer falar para mim e para você as coisas que nós precisamos também falar. Ele quer falar à nossa mente sobre as decisões. Ele quer falar à nossa mente sobre como podemos nos comportar diante de determinadas situações. Ele quer falar a sua vontade, o seu conselho, a sua orientação. Ouça o que o Espírito Santo quer dizer a você. Muitas vezes, existem tantas vozes falando simultaneamente em nossos ouvidos que nós não conseguimos parar para discernir a voz maravilhosa, melodiosa do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ouvi-lo. Eu não sei se você já assistiu algum documentário sobre os pinguins da Antártida. É impressionante. Você sabe que a fêmea, ela bota um ovo, mas quem vai chocar o ovo é o macho. E ele passa ali durante todo o rigoroso inverno, com aqueles ventos gelados cortando de norte a sul. Todos os machos ficam ali, um ao lado do outro, chocando o ovo. Quando o filho nasce, o pequeno pinguim, então a mãe vai no oceano em busca de alimento. E ela então faz a sua jornada, pesca o alimento e volta. Só que aí é que acontece algo que é muito interessante. No meio de milhares de pinguins, todos eles bebês fazendo o mesmo barulho, a mãe pinguim, ela consegue identificar o som exato do barulho do seu filho. E ela vai guiado por esse som até chegar onde ele está e então ela dá para ele o alimento que ela foi trazer. Impressionante! No meio de milhares, em alguns grupos, até milhões de pinguins, ela consegue discernir a voz. Você e eu precisamos também ter essa habilidade. Sabe por quê? Porque em meio à nossa rotina, à nossa correria da vida, às vezes nós escutamos a voz dos filhos, a voz dos pais, a voz do marido, a voz da esposa, a voz do amigo, a voz do patrão, a voz da televisão, a voz do celular, a voz das redes sociais, a voz do digital influência, a voz de todo mundo. A gente só não escuta a voz do Espírito. E aí a gente se pergunta, eu não estou ouvindo Deus falar comigo. O que eu preciso fazer? Você precisa aprender a conversar com Ele. E mais do que conversar, você precisa aprender a ficar calado. Ficar calado, diminuir o volume das outras vozes para que você consiga aprender a ouvir e discernir qual é a voz do Espírito. Porque se você não souber qual é o som da voz dele, qual é o timbre da voz dele, qual é a entonação da voz dele, quando ele falar você não vai reconhecer. Você precisa aprender a deixar ele falar, ao mesmo tempo que você precisa aprender a ouvir.
Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz. Hoje é dia de ouvir a voz do Espírito. Talvez temos adiado por muito tempo esse momento, mas hoje não dá mais para fugir. Porque o ministério glorioso do Espírito Santo, ele não quer ser simplesmente um telespectador. Ele quer ajudar você, falando ao nosso coração, falando ao nosso entendimento, as coisas que nós precisamos ouvir para poder obedecer. Meu desejo é que hoje você desenvolva um pouco mais do seu relacionamento com Ele, a ponto de que a voz dele seja inconfundível. Mesmo que você esteja num lugar muito barulhento, mas que a sua mente esteja em silêncio, a sua alma consiga se conectar com aquilo que Deus tem para todos nós. O meu desejo é que o Senhor se revele de forma graciosa para você diante das suas necessidades. Eu quero convidar você para entrar agora nesse link no Instagram, onde nós vamos juntos fazer o nosso encerramento do jejum, onde o Senhor vai mais uma vez falar ao nosso coração. Eu tenho 4 coisas para te dizer. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Tá bom? Receba um abraço carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro e estamos em movimento.